que eu tenho visto muitas pessoas falando sobre a regulamentação das redes sociais e com base no... Principalmente usando o vídeo que o Felca fez. O que você tem para falar pra gente sobre isso? Porque eu achei injusto porque não era o intuito do vídeo e não é, né? Mas eu quero saber de você que tá do lado dele, tá conversando com ele, passou todo esse processo dessa feitura do vídeo que foram meses, né? E aconselhando ele também juridicamente. O que você tem para falar sobre isso? Perfeito, Vilela. Acho que essa questão ela foi muito importante você ter tocado, porque a gente está vendo que muitas pessoas estão tentando, né, desmerecer, né? Desmerecer às vezes o vídeo, né? E eu acho que assim, regulamentação de redes sociais, ele é um termo que pode significar tudo, como também pode não significar nada. É igual eu falar assim, matar a fome, né? Você pode matar a fome de vários jeitos, né? Você pode comer um frango, você pode comer uma pizza, você pode comer carne. Então, acho que matar a fome está vinculado, né, fazendo essa analogia como regular rede. O que significa? Tudo e não significa nada, é um termo genérico, né? Que vai ter um significado de acordo com quem fala, né? Mas, independente dessas questões, né, na perspectiva do Felca, o objetivo do vídeo foi mostrar uma realidade, né? Foi mostrar um fato. Existe um fato, né? Qual que é esse fato? O algoritmo, ele vai sendo treinado, né? Ele treinou o algoritmo dele, ele criou uma conta, ou seja, o algoritmo, né? Esse é o fato. O algoritmo vai sendo treinado para mostrar crianças sexualizadas ou em situações sugestivas, né? Extremamente sugestivas. Então, o próprio algoritmo auxilia e ajuda, né, esses pedófilos a se conectarem com essas imagens de crianças, né? Então, isso é um fato. O Felca foi e mostrou um fato, né? Agora, o que as autoridades vão fazer, né? O que esse fato, o que a sociedade vai fazer com isso? Aí não cabe ao Felca, não cabe a mim, não cabe ao influenciador dizer, né? Eu entendo que, assim, não cabe ao influenciador dizer se tem que existir uma lei X de um jeito X ou de uma forma Y, né, de outra forma, né? E é óbvio, né, que os políticos estão tentando cooptar essa pauta justamente para tentar apoiar alguma legislação do interesse específico deles, né? Nós já sabemos que existem intenções, né, por trás, seja cercear o opositor, seja o que for. Mas da nossa parte, da parte do Felca, nós não estamos apoiando nenhuma legislação específica. Tá? O papel do Felca é de ser um comunicador. E isso eu entendo, acho que todos aqui concordam comigo, ele foi um comunicador, com maestria, ele comunicou um fato à sociedade, né? Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente já é uma legislação que existe, já prevê, né, algumas proibições, né? O próprio Judiciário já deu recentemente uma decisão sobre o Marco Civil da Internet, que responsabiliza a plataforma por conteúdo de pornografia infantil, que é uma decisão muito importante. Duvido encontrar alguém que seja contra, né, essa decisão de responsabilizar uma plataforma por pornografia infantil. Até agora não encontrei ninguém que falou que é contra, né? Então, eu acho que é difícil... Eu acho que é a questão, assim, que, retomando, né, o que eu estava falando, de que, enfim, o Marco Civil da Internet, Estatuto da Criança, do Adolescente, né, o próprio Judiciário decidiu recentemente, então eu entendo que já tem, logicamente, leis nesse sentido, né, para tomar algumas atitudes, né, lógico. Agora, se isso precisa avançar ou não, aí cabe às autoridades decidirem, discutir, não ao Felca, né. Eu queria deixar isso bem claro sobre esse tema regulação de redes de uma vez por todas, para a gente matar esse tema, né, dessas, até às vezes, teorias da conspiração. O Felca é um comunicador, ele comunicou um fato. Agora, o que as pessoas vão fazer com isso, o que a sociedade vai fazer, o que os políticos vão fazer, o que vai se decidir, aí não cabe a ele, né? A gente não encampa essa questão de nenhuma forma, né, nesse sentido. Obrigado, doutor, pela participação. Sei que você tem um horário aí, tem bastante coisa, deve estar caindo o mundo aí para você em relação a tudo que está acontecendo. Então, obrigado por ter esse tempo para a gente, para explicar essas questões. Obrigado demais. Eu que agradeço o convite. É importante, né, em nome do Felca, aí também esclarecer alguns pontos, né, que eu pude esclarecer aqui, a questão do processo, né, a questão
da regulamentação, né, que é importante a gente deixar isso claro. Então, eu agradeço demais, Joel, né, a Sheili, né, Luana, você, Vilela, a Fabi aí, pelo sempre receptividade. E tá caindo o mundo, sim, muita gente chamando, muita coisa acontecendo, muitos processos chegando, muitos processos indo. Então, muita coisa para fazer, então eu tenho realmente que ir. Peço desculpas, mas agradeço ao mesmo tempo. E agradece ao Felca, ele já mandou, a gente mandou o convite para ele agradeceu, realmente é isso que você estava falando, né? No momento, como não tem nada a acrescentar, é melhor ele esperar o que vai acontecer e assim, quando tiver alguma novidade, ele volta para falar, tá certo? O espaço aqui tá aberto, obrigado. Como teve na época das bets. Obrigado, doutor. Até mais. Joel, a gente tava falando dessa regulamentação das redes. E o pessoal que não trabalha com internet, às vezes não sabe que as próprias plataformas têm muita regra. Se você descumprir essas regras, algumas a gente sabe, algumas a gente não sabe. Mas já tem muitas regras que a gente não pode descumprir, né? Colocou palavrão, colocou alguma coisa pesada, seu vídeo não vai ser monetizado ou até vai ser derrubado. Se tiver copyright, né? Se você estiver usando conteúdo de terceiro sem a permissão, o que você poderia falar sobre essa regulamentação? O medo é real, e eu entendo esse medo, também tenho medo de uma regulamentação que possa ser prejudicial à livre expressão. Por exemplo, eu trazer um convidado aqui e a plataforma ficar com tanto medo do que aquele convidado possa falar, que ela já de antemão vai censurar o vídeo, sem saber o que a pessoa vai falar. Então, claro que tem riscos, mas algum tipo de controle tem que ter. Na minha opinião, eu acho que todas as pessoas que estão na rede, elas têm que ter, mesmo que tenham um pseudônimo, um avatar, você tem que saber que o CPF é daquela pessoa, né? Até para facilitar quando ela cometer crime. O que você acha, João? Não, eu acho eu acho que as plataformas tinham que ter regras mais claras sobre as coisas, tá? Eu acho que não custa nada isso, é da vida em sociedade, cara. Desde que a gente começa a viver em sociedade, a gente vai incluindo algumas regras que não necessariamente é censura ou é coação. Eu não posso entrar. Eu não posso entrar de sunga. Eu não posso entrar de sunga num banco, né? Vai ter a regra lá, não, né? Tem regras nos lugares onde você vai, né? Regras, inclusive muitas delas a gente é uma regra de etiqueta que é seguida pelas pessoas. Porque é de bom tom. Nas redes sociais parece que essa materialização ela acaba, né? Eu costumo dizer que a falta do olho, essa hiperconectividade, essa falta de materialidade na conversa com outra pessoa faz com que as pessoas acreditem que elas podem falar e fazer o que quiserem na internet porque simplesmente estão atrás de um avatar. E aí eu me pergunto, se em tudo na vida a gente coloca o CPF e o RG, por que o perfil não pode colocar esse RG e simplesmente se responsabilizar pelas coisas que está falando? Na rua você tem que se responsabilizar por isso. A internet são as novas ruas, né? Mas eu fico mais preocupado ainda, e aí nem estou falando necessariamente de discussão sobre como será a regulamentação, mas aí eu fico bastante preocupado com como as novas gerações elas têm dominado muito mais e têm tido muito mais liberdade de caminhar pelas ruas da internet e das redes sociais. Eu nem falo estatal, mas das próprias redes sociais, que a gente não entende direito quais são as regras, o que se pode fazer, o que se não pode fazer. Se a gente quer continuar convivendo em sociedade sem ter um colapso, muitas coisas precisam ser regulamentadas. Agora, a gente precisa fazer um debate honesto, um debate com muito diálogo, para ver como que a gente vai fazer essas coisas, porque não vai dar mais, mano. Vai chegar um momento que vai acontecer alguma coisa, já está acontecendo coisas muito terríveis, mas vai chegar um momento que a sociedade vai olhar para isso e vai falar assim, olha, sem a gente responsabilizar as pessoas pelo que acontece nas redes sociais, a gente não vai conseguir se manter como sociedade. É basicamente, quer um exemplo de como a gente não está avançando nisso e a gente vai se ferrar no ano que vem? As inteligências artificiais estão fazendo vários vídeos. E a questão é que essa tecnologia ela tá avançando muito rapidamente. Até o final do ano vai ser muito difícil, ou no começo do ano que vem, vai ser muito difícil a pessoa entender em baixa resolução que vídeo que é IA ou que vídeo é real. E aí, a gente tem eleições no ano que vem. Imagina a quantidade de vídeos de inteligência artificial que vão ser lançadas
no WhatsApp das pessoas, nas redes sociais, difamando candidatos com fake news, e agora com uma prova real, que a verdade vai estar perdida. Porque quem é a favor desse candidato vai dizer que é IA, quem é contra esse candidato vai dizer que é real. E aí não importa se é uma IA ou se não é uma IA. Cada um vai acreditar na verdade que mais lhe convém. E não importa se aquilo é real ou não. Então, essas faltas de regulamentações em tudo que a gente fala nas redes sociais vai desembocar num conflito de ódio terrível no ano que vem. Na época das eleições, por exemplo. Se a gente não se mexer agora, vai ser uma carnificina. Então, a gente precisa perder um pouco de medo de debater a regulamentação das redes sociais. E, obviamente, que regulamentar uma rede social não é censura, né? A gente conseguir proteger, pelo menos, as nossas crianças, que são o nosso futuro e que não tem como se proteger, né? Pois é, deixa eu jogar a palavra para a Luana, que ela também tem horário. Eu queria que você tentasse, então, Luana, pegar tudo que a gente falou, dar sua consideração final antes de se despedir aí. E obrigado também pela participação. Obrigada, Rogério, o pessoal que está aqui comigo. Bom, eu quero só deixar alguns dados antes de ir embora, porque infelizmente não vai dar tempo de falar. Mas o Felca, ele bate muito no assunto exatamente de... É importante que as pessoas entendam, Rogério, que ele falou da pontinha do iceberg sobre a adultização. Ele não falou sobre tudo. Eu sei que todo mundo falando assim, por que ele não falou disso, daquilo? Gente, o vídeo já tinha 50 minutos, né? Já é difícil você prender a atenção de uma pessoa 50 minutos. Então ele falou sobre o que realmente dava para dizer, e ele passeou sobre os adultos lá do podcast, né? Dos adultos mirins em podcast, sobre a dispersão da escola, né? Ele falou sobre outros pontos, falou do influenciador, enfim. Gente, não dá para falar de tudo num vídeo de 50 minutos, mas sim, tudo faz parte. Shows com erotização, o tipo de conteúdo que é consumido, as músicas que são consumidas, tudo isso é debate, é assunto que deve ser falado sim. Mas ele falou de um ponto muito importante, principal, que era o ponto da monetização em cima da adultização de crianças. Isso aí é muito pesado, realmente. Não é só o fato de que você, dentro da sua casa, permite que o seu filho dance uma dança, consuma uma música ou tenha uma internet. A partir do momento que você, como pai, e ele fala muito bem sobre isso, permite e ganha em cima desse processo de adultização. E a Vogue, ela trouxe um levantamento nos últimos anos de quais são os assuntos que mais engajam na internet, tá? E esses dados são muito interessantes. O primeiro assunto que mais engaja na internet é chamada Moms of TikTok, é a comunidade de maternidade. São 121,9 bilhões de visualizações em conteúdo que envolve exatamente o quê? O excesso de exposição de filhos. Muitas das vezes o conteúdo da maternidade, ele vem ligado ao excesso e à necessidade de exposição dos filhos, porque enquanto está dentro da sua barriga é só a criança. Mas aí passou da barriga, já tem a criança ali vindo ao mundo, e às vezes essa mãe não consegue desvincular do valor que ela recebia, do abraço da sociedade que ela recebia, entre outros. Em segundo lugar é moda e estilo, e em terceiro lugar é adolescência e tendência. O terceiro assunto que mais monetiza é o público jovem de lifestyle adolescente. Música, aqueles Get Ready With Me, né? A gente tem visto o quê? Crianças, vem se preparar comigo antes de ir para a escola, né? Usando uma cambada de dermatológicos, né? Entre outros. Isso é muito consumido também. Um excesso, um overposting. E aí a gente precisa, por fim, começar a se questionar realmente sobre a responsabilidade de pais e da própria plataforma em cima desse conteúdo, né? É isso que é a discussão ali. Afinal de contas, a gente sabe que o algoritmo não é o IA. A gente sabe que o algoritmo é inteligente, que ele conecta pessoas. E por que ele não usa essa mesma inteligência para derrubar conteúdos que são denunciados e que a plataforma não derruba? A gente teve, eu vou citar, Rogério, perfis no TikTok completamente ligados à erotização da amamentação. O cara pegou um monte de conteúdo de mulheres amamentando,
em que o seio ficava à mostra, e aí a própria plataforma entende que aquilo é um conteúdo de amamentação, e não um conteúdo de erotização, quando ele só pega esse tipo de imagem, com foco no seio, com foco nos seios à mostras, entre outros conteúdos. Então aqui é uma responsabilidade civil dos pais, que deve ser questionada e que deve ser ampliada. Só que, é claro, todas as autoridades públicas, elas precisam melhorar o seu acervo, seu recurso humano, fazer mais concurso, porque realmente não se dá conta da quantidade de criminalidade e de ações civis que deveriam ser tomadas nesse âmbito. E sobre a questão de adultização de criança, e o quanto a criança ela é um objeto de desejo de mentes perversas, de mentes psicopatas, de um pedófilo, né, que é uma pessoa que você quer ter longe. O que eu posso falar aqui como delegada, todos os pedófilos que eu peguei, não se tratava de uma pessoa maluca, não se tratava de uma pessoa com cara de bandido, era uma pessoa do seio do convívio familiar, uma pessoa até amada no seio que convivia, no ambiente em que convivia. E aí eu queria dar um dado que é sobre o japonês Shin Tagaki, que é um pedófilo confesso, e que o seu maior faturamento hoje é em produzir bonecas de borracha com aparência de crianças. Meu Deus. E quanto esse conteúdo ele é consumido. E é isso que as pessoas se falam. Se esse conteúdo é consumido, é porque tem quem consome. Sim, tem quem consome. E quando a internet faz um catálogo para esse consumidor, que é isso que a internet faz, por meio das hashtags, do algoritmo, etc e tal, é criar um catálogo, a gente desprotege as crianças. E a gente está ganhando dinheiro, está ganhando visualização, está ganhando fama. A custas de quê? Qual é o impacto disso na vida de uma criança? O quanto essa criança queria ter sua infância repartida com os outros? Então, assim, são questionamentos que a gente tem que fazer e a discussão, ela vai profunda, né, Rogério? Porque é muito difícil investigar essas redes, é muito difícil chegar nessas pessoas. O próprio Felca trouxe algumas genhocas que eles usam, né, de utilizar GIFs e não hashtags para serem ali ocultados. Eu já trouxe inúmeros códigos e sinais que essas pessoas utilizam na internet. Então, o que eu posso dizer... Olana, você acha importante falar algum deles ou não? A gente tem, assim, ó, parece inofensivo, mas tem uma emotion da bola de beisebol. Acho interessantíssimo. É um exemplo de código de compartilhamento. Então, assim, é desejo, atração por menores de idade, quer dizer, essa bola de beisebol. Mas é claro que à medida que vai sendo descoberto, exposto, esses códigos vão mudando, né? Então, assim, o que é mais importante, Rogério, que eu queria finalizar aqui, é que a internet não é lugar para criança. Eu vou falar isso para os pais. A internet não é lugar para o seu filho. Nem para o seu filho ter uma rede social, nem para você ficar postando seus filhos nas redes sociais. É algo muito, muito perigoso. E eu me despeço com essas minhas falas e agradeço. Obrigado, Luana. Obrigado demais. O pessoal está perguntando por que todo mundo está com horário. Porque a gente teve que fazer realmente, convidou todo mundo em cima da hora por causa do problema da Ana Beatriz, que ela teve que embarcar. Então, realmente, quebraram o galho aí pra gente, quebraram o galho de uma maneira muito boa aí, com conhecimento. Obrigado, Luana. E tem que voltar aqui também. Volto, tchau. Até mais.